Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Os gigantes podem ser encontrados em mitos e lendas de muitas culturas diferentes. Por exemplo, os ciclopes, descrito por Homero. Segundo ele, os gigantes eram literalmente humanos, exceto pelo grande olho no centro da testa. A Bíblia menciona em várias passagens a existência de gigantes na Terra. E na Escandinava, lendas de gigantes que realmente enfrentavam os deuses. Uma passagem bíblica muito interessante é quando a mesma menciona que os gigantes eram frutos de filhos de Deus que se deitavam com as filhas dos homens. Mas por que diferentes pessoas em diferentes continentes, com diferentes crenças e costumes, contaram grandes histórias semelhantes sobre os gigantes? Isso nos faz pensar que possivelmente eles são literalmente remanescentes das memórias dos povos antigos. Um historiador dinamarquês, há poucas décadas atrás, relatou e assumiu que os gigantes realmente existiram. Isso explicaria muitas estruturas gigantes e antigas. Até mesmo poemas antigos nos falam sobre enormes paredes de pedra construídas pelos gigantes, sem contar inúmeros documentos históricos. Heródoto, que escreveu sobre os espartanos, dizia que os ossos utilizados por estes bárbaros eram literalmente de gigantes e que foram encontrados esqueletos de 11 côvados, que é equivalente a 3,5 metros no tempo moderno. O grego antigo Pausânia descreveu um esqueleto de um homem com 18 pés, nos dias de hoje 5,5 metros de altura, e este foi encontrado no fundo de um rio. O historiador romano Joseph Flavius descreveu os testemunhos de pessoas que viram gigantes vivos e ao vivo. E estes observadores relataram que os rostos dos gigantes eram diferentes dos rostos humanos comuns e que as imponentes criaturas possuíam vozes trovejantes. Na era do início do cristianismo, os sacerdotes acreditavam que Adão media cerca de 4 metros e que Eva era só um pouco mais baixa, cerca de 3 metros de altura. Estes escritos estão disponíveis na Galeria de Arquivos do Vaticano. As inúmeras descobertas de esqueletos gigantes permitiram que os cientistas assumissem que sim, os gigantes existiram. Alguns acham que os gigantes se mudaram para cá logo após alguma catástrofe global, e aqui eles encontraram seu lar final. Um livro bem antigo, intitulado de A História da Antiguidade, agora armazenado na biblioteca da Universidade de Oxford, nos conta sobre descobertas da Idade Média e cita um gigante esqueleto encontrado a uma profundidade de 4 metros, e ele estava com as vestes militar e uma espada de batalha ao seu lado. O comprimento deste esqueleto era de 4,5 metros, e os dentes do grande homem mediam aproximadamente 30 centímetros. Se enumerarmos as evidências de gigantes na Terra, ficaremos surpresos. Várias pegadas fossilizadas de um pé humano gigante já foram encontradas. A maior tem 90 centímetros, encontrada na Tanzânia. Olhem esta pegada encontrada na África do Sul, literalmente semelhante à de um pé humano. A rocha de granito, segundo os geólogos, tem mais de 3 bilhões de anos. Nós não achamos que tem tanto tempo assim. Alguns anos atrás, no Turquemenistão, ao lado de fósseis de dinossauros, foram encontrados também pegadas de gigantes de 60 a 70 centímetros. Um dente humano 5 vezes maior do que um dente comum foi encontrado em Hong Kong em 1935. Ele tem 60 centímetros. E agora, quase 90 anos depois, pesquisadores encontraram na América do Norte um dente gigantesco. E também estima-se que seu dono tinha em média 3 metros de altura. Restos de ossos gigantes também foram encontrados no Alasca em 1950. Um esqueleto de 4 metros foi encontrado na Mongólia em 1999. Achado de escritos sumérios, civilização apontada como uma das mais antigas do planeta, nos conta a vida de um rei chamado Gilgamesh, que supostamente governou a nação suméria por 126 anos. Segundo os escritos, o rei seria uma espécie de semideus e media cerca de 5 metros de altura. Evidências históricas e relatos finalmente nos provam que os gigantes realmente existiram. Mas o que realmente eles eram? Semideuses? Uma raça de outro planeta que veio para a Terra? Ou simplesmente humanos que cresciam escandalosamente? A melhor opinião, quem tem são vocês. Esta é uma questão que a ciência não consegue responder. Mas então, se os gigantes realmente existiram e não foram somente lendas e mitos,
É lógico que existem mais evidências e vestígios de suas vidas na Terra, como por exemplo estruturas arquitetônicas gigantescas e outros objetos do tipo. Arqueólogos já encontraram crânios gigantes, semelhante com os de humanos, só que com um olho só. As criaturas donas dos crânios mediam cerca de 3,5 metros e pesavam cerca de 7 toneladas. Apesar do fato comprovado, alguns cientistas dizem ser crânios de pequenos elefantes. Na opinião de muitos cientistas e pesquisadores, numerosos objetos megalíticos têm relação direta com a existência dos gigantes na Terra. Mesmo agora em nosso tempo, com a tecnologia moderna que temos, seria impossível construir esses objetos monumentais. Agora imaginem, há milhares de anos atrás, sem nenhum tipo de mecanismo de elevação, teria sido praticamente impossível. E estes ainda existem. Muitos acreditam que a cidade de Petra, no sul da Jordânia, é uma prova real disso. O local é famoso pela sua arquitetura perfeitamente esculpida na rocha. Por lá, de todas as construções, a que mais se destaca é o templo, que originalmente foi construído no início do século I. A porta deste templo é estranhamente grande. Basta colocar uma pessoa comum ao lado e comparar os tamanhos. Muitos concordam que ela literalmente não foi feita para as pessoas comuns, e sim para gigantes. No famoso templo de Baalbek, no Líbano, podemos encontrar 3 pedras enormes, cada uma pesando cerca de 800 toneladas. E elas estão embutidas em uma base, e as placas idênticas se encaixam perfeitamente, e entre elas não passa uma folha de papel. Então os pesquisadores concluíram que para colocar somente um desses blocos de pedra com 21 metros de largura e 54 metros de comprimento, seria necessário um esforço simultâneo de pelo menos 35 mil pessoas. Quem e por que fizeram isso? Manuscritos árabes dizem que a estrutura foi construída como o Templo de Júpiter e que os seres gigantes a construíram por ordem do rei Nimrod. A antiga cidade de Teotihuacan, denominada Cidade dos Deuses, está localizada a 70 quilômetros da Cidade do México. E é um enorme complexo de gigantescos blocos de pedra. De acordo com os escritos sobre a cidade, ela foi construída por gigantes para transformar as pessoas em deuses. E seu layout se assemelha com o nosso sistema solar. O seu maior templo no centro, representando o Sol, e os demais planetas à sua volta, incluindo Plutão, que os astrônomos modernos só descobriram em 1930. Isto então significa que os habitantes desta peculiar cidade, de alguma forma, já possuíam um grande conhecimento em astronomia, mesmo naquela época antiga. Entre as possíveis estruturas supostamente construídas por gigantes, os estudiosos também incluem a famosa Esfinge no Egito, o inglês Stonehenge, os Moais da Ilha de Páscoa e a cidade tibetânia dos deuses. Afinal, estas não são apenas estruturas que nos surpreendem, mas segundo os cientistas, segundo especialistas, elas possuem uma grande ligação geométrica entre elas. Alguns cientistas dizem que o desaparecimento dos gigantes também foi relacionado com algum cataclismo cósmico. Eles afirmam que há milhões de anos atrás, um enorme corpo celeste colidiu com a Terra, de raspão, dando origem a outra lua, não essa que conhecemos como nosso satélite natural. E é por isso que a gravidade em nosso planeta foi significativamente enfraquecida. Foi então que os gigantes apareceram e desenvolveram uma civilização bastante avançada. Segundo estes especialistas, milhares de anos depois, este satélite desceu de sua órbita e se desintegrou, caindo na Terra. E os gigantes, através de mutação e adaptação, foram diminuindo de tamanho, de acordo com que a gravidade do planeta foi aumentando. E também com a espessura da atmosfera danificada, o impacto da radiação solar aumentou. Agora, um corpo menor significava menos área total de dano. Portanto, uma menor exposição aos efeitos radioativos do Sol. Alguns cientistas descobriram que antes desta catástrofe na Terra, nossa atmosfera possuía 3 vezes mais oxigênio do que agora. Grandes animais então prosperavam com mais oxigênio, e isso ajudaria a explicar o registro de fósseis de animais e plantas gigantes, características daquela época. E que isso obviamente seria benéfico para humanoides gigantes. Após o desastre, o tamanho dos gigantes então fora diminuindo gradualmente. E de acordo com os antropólogos Christopher Baum e Franz Wericke,
Antes do impacto, da queda do satélite, da divisão dos continentes, os gigantes chegaram a medir 10 metros de altura. Agora, então, com os continentes divididos e com os gigantes isolados uns dos outros, seus descendentes passaram para uma média de 6 metros. E então, como resultado das condições ambientais no mundo, os gigantes, na maioria das áreas territoriais, foram morrendo. Mas de acordo com evidências, em algumas áreas eles conseguiram sobreviver até o século XVI. E vocês, o que acham? Quero saber muito sua opinião nos comentários. E não saia sem nos deixar aquele like gigante. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.